Vamos lá, ordenação topológica. A ordenação topológica é o seguinte. Imagina que você tem. Na verdade, não imagina, né? Vamos só passar aqui. Então, a ordenação topológica, ela basicamente diz que um grafo, qual é o nome? Um grafo acíclico, você consegue colocar ele numa. Meio que numa ordem, tipo, enfileirares assim, e colocar isso como se fosse uma ordem de execução. Isso aqui vai ser aplicado principalmente quando a gente tem uma sequência de tarefas que a gente tem que fazer, por exemplo, em um projeto ou coisa do tipo, e a gente consegue ordenar essas tarefas na ordem que elas têm que ser feitas com as dependências que ela tem. Por exemplo, a gente vai ver um exemplo de você fazer uma mudança da casa. Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas enfim, aqui ele fala algumas coisas bem, né, teóricas, fala que basicamente se conjunto parcialmente ordenado, eu não vou entrar a fundo nisso aqui que não é tão importante. Aqui tem um algoritmo e aqui tem o que tem que ser feito. Basicamente, o que a gente faz no algoritmo de ordenação topológica? A gente vai olhar para todos os vértices e verificar aqueles que são fonte. Quem que é fonte? Fonte é quem não, com o nome não tem nenhum grau de entrada. Ou seja, por exemplo, aqui, o 0 não tem nenhum grau de entrada, o 9 não tem nenhum grau de entrada e acho que só. Pronto. Então, o 0 e o 9 não tem nenhum grau de entrada. O que a ordenação topológica faz? O algoritmo faz. Primeiramente, você vai pegar um dos vértices que tem grau de entrada 0 e vai eliminar ele do grafo. Simples assim. Então, você elimina a existência dele do grafo. Quando você eliminar a existência dele do grafo, você vai colocar ele em uma lista separada, tipo aqui, né, como a gente está aqui embaixo. E depois você vai buscar pelo próximo que tenha qual é o nome? O próximo que tem um grau zero. Então, por exemplo, quando eu eliminar ele do grafo, a gente vai ver que vai aparecer novas fontes. Por exemplo, o 3 não vai ter mais. Não, o 3 ainda vai continuar porque ele tem a dependência aqui do 2. Ah, o 1 vai se tornar fonte, o 1 não vai ter mais nenhuma dependência de entrada. O 5 também vai se transformar fonte, porque ele não vai ter mais nenhuma entrada. Então, pronto, ok? Então, o 1 e o 5 vão passar a ser fonte e o 9 vai continuar sendo fonte. Aí, no próximo passo, vou escolher o próximo que eu quero fazer e vou eliminar ele do grafo. Aí, vai seguindo assim, 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 até eu montar aqui uma lista ordenada com aqueles que eu tirei, certo? E aqueles que eu tirei, depois no final eu só vou fazer as ligações que eles tinham. Então, o 9 vai estar ligado com 6 e tudo mais, e eu só vou voltar às arestas que tinha. Então, você começa o algoritmo simplesmente eliminando aqueles que tem, que são fonte. Você elimina o que é fonte, coloca aqui embaixo. Aí elimina o que é fonte, coloca aqui embaixo. Vai colocando, colocando. Aí no final é só você pegar todas as setas que eram originais. Então, tipo, o 9 ligava lá no 6, o 0 ligava aqui, aqui, aqui. Faz isso e pronto. Essa é a sua ordenação topológica. Para que a gente faz isso? Para que isso existe? Parece ser muito inútil. Não é. Por exemplo, temos aqui um exemplo de você realizar a tarefa de você, por exemplo, uma pessoa pretende mudar de casa e ela precisa fazer a seguinte tarefa: procurar as caixas para empacotar, encontrar uma casa para alugar, arrumar suas malas e pacotes, despachar a bagagem, procurar uma empresa de mudança e alugar uma casa encontrada. Observe o seguinte: as ligações que a gente tem entre essas tarefas são as dependências. Por exemplo, eu posso arrumar minhas malas e pacotes sem nem ter descoberto qual que é a casa que eu vou alugar? Não, não faria sentido. Por que eu vou já me preparar para fazer essa mudança sem nem saber se. Qual o nome? Sem nem saber a casa para que eu vou mudar. Então, alguma dessas tarefas tem dependências. Então, para eu realizar uma determinada tarefa, eu tenho que ter feito isso antes. Então, digamos que a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar uma casa para alugar. E depois de encontrar uma casa para alugar, eu vou alugar a casa encontrada. Aí depois de alugar a casa encontrada, eu vou fazer tal coisa e tal coisa. Deixa eu pegar um exemplo aqui que é melhor. Ai, mas eu não salvei ele aqui, velho. Deixa eu só abrir um outro exemplo aqui, que tem um exemplo muito bom, que é o exemplo de quando você está vestindo vestindo roupas. Esse João, eu exemplo. acho que ele não vai cobrar isso, porque a gente, tipo, a última parte de matemática discreta que ele deu pra gente foi só sobre isso. Então, eu acho que como ele deu matemática discreta, e a gente já fez isso, ele não passou isso em ED2. E ele não, provavelmente não vai cobrar na prova porque ele não passou. Então. Mas então, só para fechar o raciocínio aqui, ainda postar esse vídeo. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui é a ordenação de como que você vai vestir suas roupas. Então, por exemplo, eu tenho que primeiro começar pelas cuecas e pelas meias ou pelo relógio. Qualquer um deles eu posso começar vestindo. E depois de vestir eles, eu posso, por exemplo, depois de vestir a cueca, eu posso vestir o sapato. Ou então, não, não, primeiro eu tenho que vestir as calças, porque para vestir os sapatos eu tenho que tanto vestir as cuecas quanto as calças. Então, primeiro eu visto a cueca, depois eu visto a calça e agora eu posso calçar o sapato. Então, tipo, a ordem que você vai fazer, você tem que fazer algo que não tenha mais dependências
Ou seja, que se torne uma fonte para que eu possa fazer. Então, para eu vestir o sapato, primeiro eu tenho que vestir a cueca, ou seja, eu eliminaria aqui a cueca e tiraria essa dependência. Depois eu eliminaria a meia, depois eu eliminaria a calça e finalmente o sapato ele vai se tornar uma fonte e eu vou poder vestir ele, certo? Então, é basicamente esse o sentido. Ordenação topológica é isso, tá? Só lembrando aí, porque esse é um assunto que geralmente caía, né? Infelizmente caiu lá em matemática discreta, então